gostaria de convidar para iniciar a sua exposição a Fernanda Cristina Parisi, CD ou CDE, me corrija se eu estiver errada, Fernanda, por favor, que apresentará a sua exposição, juntamente com o professor Luciano Pereira de Souza, outro coautor do trabalho, intitulado Vulnerabilidade dos Usuários de Planos de Saúde, Análise do Recurso Repetitivo, número 1809486-SP, tema 1032 do STJ, e da sua possível contrariedade à súmula 302 do STJ. Fernanda, seja bem-vinda. Por favor, fique à vontade para iniciar a sua exposição. Lembrando que temos exatos 10 minutos para que a exposição seja realizada, devido ao nosso horário, que se encontra bem apertado. Muito obrigada, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. Antes de entrar na temática específica do trabalho, eu gostaria de agradecer ao professor Luciano por ter me encorajado a fazer esse artigo, me orientado, feito a coautoria comigo nesse trabalho. Então, muito obrigada. Obrigada, professor Lamy, por esse congresso maravilhoso que está acontecendo aí já há 2 dias, 3 dias. Muito bom, parabéns a todos. Bom, o objeto do nosso trabalho foi verificar se existe um paradoxo entre o entendimento simulado do STJ de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita o tempo de internação hospitalar do segurado, que é a súmula 302, e a recente decisão proferida no tema 1032 do mesmo tribunal, que foi proferida em dezembro do ano passado, que acabou reconhecendo como não abusiva a cláusula de coparticipação nas despesas com internação psiquiátrica a partir do 30º dia por ano. Então, cabe uma pergunta, né? Até que ponto a imposição do ônus de coparticipação não seria uma limitação indireta do tempo de internação? Considerando, por exemplo, que o consumidor não tenha condições financeiras de arcar com a coparticipação, será que tal ônus não estaria limitando o tempo de internação? Então, a nossa ideia foi ver esse paradoxo entre os dois temas, o tema 1032 e a súmula 302. Bom, antes de adentrar no tema em si, fazer uma breve retomada da evolução dos contratos ao longo do tempo, né? Para a concepção clássica, o contrato era um negócio jurídico por meio do qual pelo menos 2 partes criam, modificam ou alteram direitos com conteúdo estritamente patrimonial. A gente tem uma tríplice autonomia da vontade. Eu escolho se eu vou contratar, com quem eu vou contratar e o que eu vou contratar, o objeto do contrato. Nesse caso, a autonomia da vontade ela é soberana, ela é o cerne e a base do contrato. As partes estão em pé de igualdade e livres de qualquer interferência do Estado. O contrato ele tem que ser cumprido e faz lei entre as partes, cabendo ao Estado apenas garantir a execução nos moldes contratados. As partes apenas se desvincularão desse contrato com um novo contrato ou pelas figuras da força maior ou do caso fortuito. Com o advento da Constituição Federal de 88 e a sua função social da propriedade, o contrato ele passa a ter uma função mais ampla, também em respeito à dignidade da pessoa humana. Então, se o contrato era tido como uma manifestação do direito de propriedade, a partir do momento que a Constituição Federal imputa uma função social à propriedade, ela acaba por imputar indiretamente a mesma função ao contrato. Então, o contrato, anteriormente, com uma visão individualista, né, relacionada à autonomia das partes, paritária, com o pensamento de que as partes são iguais, não há vulneráveis, né, na relação, e patrimonialista, ele cede espaço à preocupação das desigualdades geradas principalmente pelo crescimento exponencial do consumo após a Revolução Industrial. Então, o contrato ele deixa de ser visto como um instrumento jurídico particular e passa a ter um conteúdo público-social. A autonomia das partes ela não vai ser mais o foco central do contrato. Surge a figura do equilíbrio entre as partes e do princípio da boa-fé objetiva. Cláudia Lima Marx, por exemplo, ela conceitua o princípio da boa-fé como um parâmetro objetivo genérico que não depende da má-fé de um ou outro, mas está no patamar geral de atuação do homem médio, do qual surgem deveres anexos de esclarecimento, informação, aconselhamento, cooperação e cuidado. Então, seria um agir dentro do esperado, dentro do razoável. É uma tradução, assim, nas minhas palavras, eu diria que não faça para o outro o que você não quer para você, né? Isso seria o princípio da boa-fé objetiva. Então, se na concepção clássica o Estado não interfere na relação, na concepção moderna o Estado tem que interferir.
ele tem que garantir a justiça contratual, especialmente o controle das cláusulas abusivas. E aqui a gente cita o Estado em todas as suas esferas, legislativo com a edição de leis, né, principalmente o Código de Defesa do Consumidor, que surge como um estándar mínimo de proteção dos consumidores, o executivo pelo seu poder de fiscalização, exercido pelos órgãos de proteção ao consumidor, e o judiciário invalidando muitas vezes as cláusulas de ofício de contratos questionados no seu âmbito. O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, principalmente o inciso 4º, ele dispõe que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabelecem obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e equidade. É uma cláusula genérica, que veda a abusividade e visa garantir o equilíbrio contratual entre partes tão distantes que seriam o consumidor e o fornecedor. Importante destacar que a abusividade gera nulidade independentemente da aceitação da parte. Mesmo que o consumidor tenha aceitado expressamente aquela cláusula, se ela for abusiva, ela pode ser declarada nula. Outro ponto, a declaração de abusividade, ela pode ser reconhecida de ofício, com exceção dos contratos bancários, nos termos da súmula 381 do STJ. A invalidação de uma cláusula abusiva não gera invalidação do contrato como um todo. Sempre a gente tem que buscar pela manutenção das partes rígidas do contrato. No mais, chegando nos contratos de plano de saúde em específico, eles são contratos cativos, de longa duração, regulamentados pela Lei 9656 de 98, cuja finalidade principal é assegurar ao consumidor o tratamento necessário para garantir a sua saúde. Apesar da Lei 9656 de 98 prever a proteção do consumidor, relativamente principalmente à regulação econômica, a qualidade mínima das coberturas assistenciais, o artigo 35G1 fala que aplica-se subsidiariamente aos contratos o Código de Defesa do Consumidor. Então, todas essas questões de conceito de abusividade, boa-fé e equilíbrio contratual se aplicam aos planos de saúde, aos contratos de planos de saúde. Chegando especificamente no tema, né? O tema 1032, julgado no final de 2020, o STJ decidiu que, abre aspas, vou ler. Nos contratos de plano de saúde, não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, a razão máxima de 50% do valor das despesas, no caso de internação superior a 30 dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro. Para chegar nesse entendimento, o ministro relator Marco Buzzi alegou que a Lei 9656, no seu artigo 16, inciso 8º, permite a operadora custear, total ou parcialmente, a assistência prestada, então a lei permite essa coparticipação. As resoluções do Consul, especialmente a resolução 11 de 98 e da ANS 433 de 2018, já estabeleciam a possibilidade de cobrança de franquia e coparticipação, ultrapassando o 30º dia de hospitalização psiquiátrica, né, internação psiquiátrica. E em relação à internação psiquiátrica, nos termos da Lei 10.216 de 2001, os artigos 4º, 6º e 10º, eles falam que a medida terapêutica de internação psiquiátrica ela deve ser excepcional. Então, você tem que priorizar a prescrição de recursos extra-hospitalares, tratamento ambulatorial e consultórios. E, ao contrário dos estados, as operadoras de plano de saúde se obrigam nos termos do contrato firmado da legislação de regência. Então, se a lei permite a coparticipação, o contrato prevê a coparticipação, não é abusiva a imposição dessa coparticipação. Perfeito. Ocorre que a súmula 302 do mesmo tribunal, do STJ, em 2004, entendeu que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Com base nos seguintes argumentos. O consumidor não é o senhor do prazo da sua recuperação. Se nem mesmo o médico consegue determinar o prazo de recuperação, que dirá o consumidor, né, o paciente. A lei estabelece cobertura de todas as doenças listadas no CID, sem qualquer distinção, inclusive de psicopatologias. Então, não tem por que você retirar psicopatologias dessa cobertura. Considerando que o contrato de plano de saúde é um contrato de trato sucessivo, no qual o consumidor busca uma futura prestação, pagando mensalmente, não se mostra razoável qualquer cláusula que limite a prestação do serviço quando necessário. Qualquer cláusula limitadora da prestação de serviço, ela atenta contra a finalidade do contrato.
E contratada a cobertura hospitalar, é vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade de dias de internação em clínicas, hospitais, UTI, a qual deve ser definida a critério do médico assistente. Isso está na lei, artigo 12, inciso 2º, alíneas A e B. Né? Então, além dessas questões, a função de um fator moderador como coparticipação não deve ser a de dividir os custos assistenciais com o beneficiário, mas sim de impedir a utilização indevida ou desnecessária do plano de saúde. E, por fim, não se pode permitir que, entre o direito à saúde do consumidor e o interesse econômico do prestador de serviço, este venha a prevalecer. Portanto, o nosso entendimento, meu e do professor Luciano, foi de que a imposição da coparticipação em casos de internação psiquiátrica pode limitar contra a legem, ainda que indiretamente, o período de internação, havendo sim uma contradição entre a súmula 302 e o tema 1032, ambos do STJ. Pronto. Acho que eu consegui nos 10 minutos. Perfeito, não, pontualíssima. Agradecemos muito, não só pelo brilhantismo da temática, mas pela pontualidade também dos nossos panelistas, que vêm cumprindo à risca essa premissa para não prejudicar os colegas que virão posteriormente. Agradecemos muito, parabéns, posso se permite chamá-la de Fernanda, parabéns, Fernanda, a temática realmente é muito relevante, é necessária a sua discussão diante da vasta judicialização da questão no nosso país. E o judiciário precisa, de fato, ter um entendimento uniforme para que a questão não tenha, né, desdobramentos prejudiciais ao jurisdicionado, à sociedade. Bom,